Bom dia, galera. Galera aí da segunda série do ensino médio. Mais uma vez estou aqui para ajudar vocês a corrigir, né, a gabaritar a nossa lista de atividades, semana 20, promovida aí pela Superintendência de Ensino Médio, Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás, beleza? A nossa lista fala exclusivamente do período parnasiano, da escola literária chamada parnasiana, né? Ou seja, o parnasianismo, né? Nossa lista aí pediu para que vocês fizessem algumas pesquisas, né, em alguns links disponíveis, como o Portal da Educação, no site do Estude, né, Educa Mais Brasil, característica do parnasianismo no site do Educa Mais Brasil, enfim. Então, a nossa lista é voltada basicamente para o parnasianismo, beleza? Vamos lá, questão número 1, né, da FESP, tá? Diz o seguinte: a designação arte pela arte aplica-se a que tipo de tendência? Ora, obviamente, né, como nós estamos trabalhando parnasianismo, lá nas pesquisas indicaram que a arte pela arte, né, ela é designada pela tendência do parnasianismo, né, ou seja, uma tendência parnasiana. Então, a nossa primeira lista, tá? Primeira atividade da lista, dessa lista, né, da primeira sessão de atividades é letra C, parnasiana, beleza? Atividade número 2, né, o FRS, diz o seguinte: leia o texto a seguir. É na convergência de ideias antirromânticas, né, uma ideia do parnasianismo, como a objetividade no trato dos temas e o culto da forma que se situa a poética do parnasianismo. Ou seja, o texto começa dando algumas características do parnasianismo. O nome da escola vinha de Paris e se remontava a antologias publicadas, né, sob o título de Parnasse Contemporain, que incluía poema de Gautier, Banville e Laconte de Lisle. Seus traços de relevo, o gosto da descrição nítida, concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima, e, no fundo, o ideal de impessoalidade que partilhavam com os realistas do tempo, né? Alfredo Bossi. Com base no texto referente ao parnasianismo brasileiro, são feitas as seguintes inferências, né? Ou deduções, né? Parnasianismo opôs-se a princípios românticos como a subjetividade e a relatividade, liberdade do verso. Parnasianismo se opôs, né, a isso. Tendo seu nome calcado num termo criado na França, o parnasianismo brasileiro seguiu um caminho estético próprio, independente e original. 3. Parnasianismo e realismo são correntes literárias com ideias e princípios estéticos totalmente diferentes. Olha só, parnasianismo e realismo totalmente diferentes, tá? Não há essa totalidade diferente do parnasianismo entre o parnasianismo e o realismo, certo? Então, de cara aí, a gente já exclui o item 3 aqui. Ele quer saber o seguinte: quais estão corretas? A, apenas 1, B, apenas 2, C, apenas 1 e 2, D, apenas a 2 e 3, e 1, 2 e 3. Vamos lá? Se eu já excluir direto essa questão, o item 3, então quer dizer que a D já não pode ser, beleza? O item 2 é o seguinte: tendo seu nome calcado no termo criado na França, o parnasianismo brasileiro seguiu o caminho estético próprio, independente e original? Não, né, pessoal? Não é isso que as pesquisas nos mostram, né? O nosso parnasianismo não foi impróprio, independente e original. Teve seus traços, né, herdado do parnasianismo português, francês, etc. Certo? Então, a 2 também é incorreta. Então, nos resta saber que parnasianismo opôs-se a princípios românticos com a subjetividade e a relativa liberdade do verso. Perfeito. A ideia do parnasianismo foi essa, né? Opôs-se às estéticas subjetivistas do romantismo, né? Então, gabarito correto, letra A da atividade número 2. Beleza? Vamos lá. O F
UFPA, né? Unidade Federal do Pará. Leia o texto a seguir. Presta atenção. A subjetividade romântica, os parnasianos contrapuseram a impessoalidade objetiva. Milak, parnasiano por excelência, por vezes foge do rigorismo objetivista de sua escola, como, por exemplo, nos versos em que o eu do poeta se manifesta claramente, certo? É o que se vê em Fernão Dias Paz Leme, agoniza um talento, chora largo e rola na voz, na longa voz do vento, para uma terra nova ao seu olhar fulgura, detente, aqui de encontro a verdejantes plagas. C. E eu, solitário, solto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece. D. Chega do baile, descansa, move a ebúrnea ventarola. E eila a morte, e eilo o fim, a palidez aumenta. Fernão Dias se esvai no síncope lenta. Olha só, essa atividade 3, né? Ele quer saber o seguinte, ele disse que ele deu as características da atividade, né? A subjetividade romântica, dos parasitas, ele dá essas características e quer saber o que se vê em qual dessas opções que essas características se encaixam, né? Fernão Dias Paz Leme agoniza, um lamento, chora largo. Não, né? Vamos direto para não tomar muito tempo, porque ele quer saber o seguinte, como ele tem uma impessoalidade, ele diz o seguinte, e eu, solitário, solto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece, né? A questão correta, letra C, porque é a única que se encaixa com a ideia de que, olha só, com a ideia, digamos assim, da objetividade, né, da sua escola, como, por exemplo, nos versos em que o eu poético se manifesta claramente aqui, ó, o eu poético e eu, né, vendo o teu vulto, olha só, essas são as características do eu poético, né, manifesta claramente aqui nesses versos. Perfeito, beleza, então é a atividade número 3, gabarito correto, letra C. Atividade 4, né, da PUC do Rio Grande do Sul, leia o texto a seguir. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copo, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Quem assistiu a aula na segunda-feira, na sexta-feira, galera da segunda série, né, nós falamos sobre essa estrofe aqui, né? Que parecia falar de quem? Parecia falar de uma mulher, mas na verdade não é, falar de um jarro, de um copo, de um objeto que serve aos deuses, né? A poesia que se concentra na reprodução de objetos decorativos, tá vendo? Objetos decorativos, como exemplifica a estrofe de Alberto de Oliveira, assinala a tônica, assinala, digamos assim, essa tonicidade, essa voracidade do objeto, né? Do que? De qual característica presente no parnasianismo, né? Espiritualização da vida? Não. Visão do real? Também não, né? Arte pela arte, olha só, é uma característica explícita, né, do parnasiano, né? Arte pela arte, moral das coisas, também não. Nota do intimismo, também não, né? Se a arte pela arte é a exclusividade da arte em si, em falar de si, né? Então, gabarito correto nessa atividade, letra C. Beleza, galera? Vamos lá, vamos adiante para a gente ganhar tempo, são 4 atividades, né? Continuando o nosso assunto sobre parnasianismo, atividade número 1 da lista 2, diz o seguinte, leia os versos a seguir. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhantes, copa um dia já de aos seus deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, e ora repleta, ora esvaziada. Repleta cheia, ora esvaziada, vazia, né? A taça, amiga aos dedos seus, tinha, todas de roxas pétalas,
colmada, olha só, bem desenhada, né? Essa é a peça, essa é a taça, que é uma característica do parnasianismo, falar sobre o quê? Sobre objetos, né? Sobre a natureza, sobre objetos, sobre, digamos assim, coisas que chamam a atenção do escritor, do artista parnasiano, né? Essa aqui é uma estrofezinha de Alberto de Oliveira, tá? Assinar alternativa que contém características parnasianas presente no poema. Ele quer saber que tem características parnasianas no poema. Vamos ver? Letra A. A busca de inspiração na Grécia clássica com nostalgia e subjetivismo. Olha, subjetivismo não, né? Então a gente já arrisca essa opção. Versos B. Versos impecáveis misturando mitologia clássica com sentimentalismo amoroso. Também não, né, pessoal? Sentimentalismo amoroso também não, né? Letra C. Revalorização das ideias iluministas e descrição do passado. Como assim ideias iluministas, né? Nem chegou perto, né? Letra D. Descrição minuciosa de um objeto e busca de um tema ligado à Grécia Antiga. Busca de um tema Grécia Antiga, tudo bem, né? E ainda a descrição minuciosa de um objeto. Faz parte, sim, essa descrição. Até mesmo porque a descrição ela é uma característica parnasiana. Então, para matar a conversa aqui, letra D da atividade número 1 da segunda lista, certo? Atividade 2, né? É incorreto afirmar que no parnasianismo, olha só, é incorreto afirmar que no parnasianismo a natureza é apresentada objetivamente. Ele quer saber se é incorreto, né? Na verdade, a natureza é apresentada objetivamente correta. Essa aqui é correta, então você não vai marcar essa, porque ele quer a incorreta. Letra B. A disposição dos elementos naturais, árvores, estrelas, céu, rios, é importante por obedecer a uma ordenação lógica. Dentro da questão B, sim, é correto afirmar, mas ele quer o quê? Ele quer a opção incorreta, certo? Letra C. A valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema. Olha, a forma do poema é mais importante do que a valorização dos elementos naturais, tá? Então, aqui há uma contradição nessas ideias parnasianas. Então, gabarito incorreto, letra C. Ele quer a opção incorreta aqui é a letra C. Desculpa. Porque a letra D, ele diz o seguinte: a natureza despe-se da exagerada carga emocional com que foi explorada em outros períodos literários. Perfeito, isso aí é correto, né? As inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta. Objetividade, perfeito. Porém, os melhores textos estão permeados de conotações subjetivas, certo? Então, quer dizer o seguinte, as inúmeras descrições da natureza faz sentido, a objetividade faz sentido, conotações subjetivas, sim, dá uma conotação subjetiva, né? Mas ela é objetiva. Perfeito? Então, vamos lá. Atividade 3. Todas as características de estilo abaixo relacionadas pertencem ao parnasianismo, né? A escola literária parnasianista. Todas elas. Ele deu aqui. Exceto, quer dizer o quê? Menos uma. Exceto menos uma. Certo? Letra A. O apuro quanto à parte formal, né? Faz parte, todas as características do estilo abaixo relacionadas pertencem ao parnasianismo. O apuro quanto à parte formal, perfeito, essa faz parte, é menos uma, certo? A reserva nas efusões pessoais, opa, está reservado, não faz sentido digamos assim, efusões pessoais, está reservado, tá? De lado, deixa de lado, certo? Também faz parte. Letra C, a procura de rimas ricas, também faz parte. Né? Letra D. A imaginação criadora. Espera aí. Imaginação criadora faz parte do romantismo. Imaginação, a criatividade imaginária, não é característica do parnasianismo, característica do romantismo, né?
O uso de descrições? Sim, o uso de descrições, sim, também, faz parte do parnasianismo. Então, gabarito correto, né? A exceção aqui, ó, na questão 3 é a letra D. Parnasianismo trabalha com imaginação criadora, tá? Beleza? Atividade 4, vamos lá. Atividade 4 é o seguinte, o parnasianismo brasileiro foi um movimento. Que tipo de movimento que foi esse parnasianismo brasileiro? Poético no final do século XIX e início do século XX, né? B, litero musical do final do século XVIII, início do século XVII. Espera aí, final do século XVIII é 1700, 1799, 1790, então não pode ser, né? O parnasianismo é do século XIX, metade do século XIX para cima, para frente. Então, quer dizer, 1800 para lá. Então, eu posso excluir até aqui, ó, século XVIII, tudo bem, até poderia ser, né? Para o século XIX. Teatral do século XX também não. E literatura musical também não, né? Até poderia ser poético do final do século XVIII e início do século XIX. Mas, digamos assim, poético até que combina com o poético do final do século XIX, né? Início do século XX. Aqui ele fala final do século XVIII. Não, é século XIX, tá? Então, o gabarito correto aqui é a letra A da nossa segunda lista de atividade. Beleza, galera? Vamos lá. Terceira lista de atividade. O que ele diz aqui? Ainda sobre parnasianismo. Não caracteriza a estética parnasiana. Uma dessas opções. Uma dessas aí não caracteriza a estética parnasiana. Vamos ver qual é? Olha só. Letra A. A exaltação do eu. A fuga da realidade presente. Espera aí. Não caracteriza a estética parnasiana exaltar o eu, a minha imaginação, o meu subjetivismo, né? A fuga da realidade presente, quer dizer, viver na imaginação, de cara já matei a questão, porque não caracteriza a estética parnasiana exaltar o eu, fugir da realidade. Exatamente assim, porque a objetividade advém do espírito cientificista e o culto faz parte, a perfeição formal na rima faz parte, a oposição aos românticos, o distanciamento das preocupações sociais faz parte, a obsessão pelo adorno, né, e contenção lírica faz parte. Então, neste caso, não caracteriza a estética parnasiana, gabarito letra A. Beleza, galera? Pessoal, muitas dessas atividades, muitas dessas questões aqui, está até naquela aula de sexta-feira que eu trabalhei, tá? É uma questão de, digamos assim, tivesse pego a participar da aula, com certeza acertaria muitas atividades, embora a lista foi passado antes da aula. Mas tem as pesquisas, se pesquisar, também acerta as questões, certo? Atividade 2 da terceira lista diz o seguinte, assinar a alternativa correta a respeito do parnasianismo. Olha só, diz o seguinte, a inspiração é mais importante que a técnica. Inspiração? Não, a técnica ela é mais importante, sim. Tá? Culto da forma, rigor quanto às regras da versificação, ao ritmo, às rimas ricas e raras. Gente, claro, o culto das formas aqui, né, é a opção correta a respeito do parnasiano. Por quê? O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Corrêa? Não. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo? Também não. No Brasil, Parnasianismo conviveu com o barroco? Pior ainda, né? Pior ainda. Atividade 3. Com relação ao parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. Só voltando um pouquinho aqui, o parnasianismo é a escola literária que surgiu depois do realismo naturalismo, tá? Por isso que não conviveu com o barroco. Atividade 3. Com relação ao parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. Pode ser construído um movimento antirromântico, pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico, né? Vamos ver. Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. Definiu-se no Brasil com o livro Poesias, de Olavo Bilac,
publicado em 1888. Vamos ver aí quais são as opções corretas? Pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico? Sim, correto. Tá? Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. Olha só, correto também, tem essas características. Definiu-se aqui no Brasil com o livro Poesias de Olavo Bilac, publicado em 1888, faz parte, né? O Olavo Bilac está entre a tríade, né? Então, opção correta aí. Se as três estão corretas, gabarito correto, letra E de escola, beleza? Questão 3, marcado aí, marcado, 1, 2, 3, espera aí. Na verdade, a questão 2, estou olhando aqui no meu gabarito, apresenta características que contrastam com o esteticismo. Não, na verdade, aqui o esteticismo e o culto da forma não faz parte, né, da relação parnasiana. Esse esteticismo não faz parte. Então, o que acontece? O gabarito correto aqui vai ser a 1 e a 3, tá? Esse aqui não é a questão, a letra E, é a 1 e a 3. Perfeito? Vamos lá, galera. Atividade 4. A proposta da poesia parnasiana é correto afirmar que, olha só, a proposta da poesia. Lembrando que uma das, digamos assim, dos conceitos do parnasianismo ou do estilo de gênero textual trabalhado no parnasianismo, né, ele é essencialmente o quê? Poesia, né, e não prosa, né? É poema, poesia, poema e não prosa, certo? Vamos lá. A proposta da poesia parnasiana é correto afirmar que, olha só, atividade 4. Caracteriza-se como forma de evocação de sentimentos e emoções. Espera aí. Evocação de sentimentos e emoções é uma característica do parnasianismo? Não, isso aqui é característica do romantismo. Revela-se no emprego de palavras de grande valor conotativo e ricas em sugestões sensoriais. Olha, grande valor conotativo, não, ele é mais denotativo, é o sentido real da palavra, tá? Acentua a importância da forma, concebendo a atividade poética como a habilidade no manejo do verso. Olha, tem importância da forma, concebe a atividade poética como habilidade no manejo do verso. Perfeito. Vamos ver se tem outra opção. D. Faz alusões a elementos evocadores de rituais religiosos? Não, então não pode ser. Explora intensamente a cadeia fônica da linguagem, procurando associar a poesia à música. Olha, tem esse ritmo sim, né? Mas explora intensamente, nem sempre, tá? Alguns poetas em seus poemas até tem, né? Mas ele nem fala intensamente, não, tá? Então, a mais próxima a proposta da poesia parnasiana é correto afirmar que a mais próxima, mais característica dela é a letra C. Acentua a importância da forma, concebendo a atividade poética como uma habilidade no manejo do verso. Esse aí é o nosso gabarito correto, letra C, da atividade 4, da lista 3. Vamos para frente? Olha só. Lista 4, tá? E última, tem os sites para pesquisa também, mas vamos direto à questão. Diz o seguinte, leia o texto a seguir. Praticam uma poesia predominantemente descritiva, interessada em representar plasticamente paisagens, ambientes, reduzindo o mais possível o envolvimento emotivo do poeta com os temas tratados. Por outro lado, há uma supervalorização da chamada forma poética, onde há busca constante de perfeição técnica nas rimas, vocabulário selecionado. Isso aqui é um texto praticamente ele descreveu aí as características do parnasianismo. Agora, assinale a alternativa em que encontra o nome do movimento literário a que se refere o trecho citado. Ora, obviamente que a letra A, parnasianismo, né? Atividade 2 da lista 4, o ideal
o ideal parnasiano do culto da arte pela arte significa que o objetivo do poeta é criar obras que expressam. Essas obras expressam o quê? É um conteúdo social? Não é. Então já não, né? Noção do progresso da sua época? Também não é. Noção do progresso da época é uma característica do realismo naturalismo, né? Uma mensagem educativa de natureza moral piorou, né? Uma lição de cunho religioso, nem pensar, né? Barroco, né? Nem quinhentismo, né? O belo, criado pelo perfeito uso dos recursos estilísticos, ó, tem uma certa beleza no poema parnasiano, né? Essa exploração da beleza, arte pela arte, exploração da beleza. Então, quer dizer que o gabarito aqui é correto, letra E. Atividade 3, né? Os poetas parnasianos da escola parnasiana defendiam o quê? Olha só, o engajamento político nas causas históricas da época, fazendo delas matéria para uma poesia inflamada e eloquente. Será que é isso? Nem pensar, né? Poesia inflamada e eloquente? Não tem necessidade, né? B, a ideia de que a livre inspiração é a garantia maior de que o poema corresponda à expressão direta da emoção mais profunda. Também não, né, pessoal? C, a simplicidade da arte primitiva, razão pela qual buscava os temas bucólicos e uma linguagem próxima da fala rústica dos camponeses. Não, primeira coisa, simplicidade da arte primitiva, né? Não. O abandono das formas fixas. Opa, peraí. Não, abandono das formas fixas? Não. Na verdade, era o resgate da forma fixa, né? Do padrão fixo, né? Então, já não é. A disciplina do artista e o trabalho artesanal com a linguagem, de modo a resultar uma obra adequada aos padrões de uma estética clássica. Essa é o gabarito correto, tá, dessa questão. Tá? Vamos lá? Atividade 4, né? E última atividade da quarta lista. Alberto de Oliveira é um daqueles 3 personagens do parnasianismo brasileiro, né? É considerado o mais característico poeta parnasiano, pois suas obras evidenciam a erudição linguística, a descrição subjetiva e alusão à mitologia greco-latina. Subjetiva? Também não, né? Culto à forma, descritivismo e retorno aos motivos clássicos. Opa, olha só. Culto à forma, descritivismo e retorno aos motivos clássicos, né? Característico parnasiano, né? Vamos ver. Preciosismo linguístico? Não. Lirismo comedido, sentimento nacionalista? Também não. Descrição pormenorizada, ruptura com os motivos clássicos? Não tinha ruptura, tinha um resgate nesse clássico, né? Não tinha essa ruptura, né? Então, gabarito correto, letra B, em relação à questão do Alberto de Oliveira, né? Que é considerado que é considerado o mais característico poeta parnasiano, pois suas obras evidenciam o culto à forma, descritivismo e retorno aos motivos clássicos. Beleza? Galera, é isso aí, tá? Mais uma lista que nós corrigimos, beleza? O vídeo ficará disponível para vocês, né? Já está disponível para vocês aí no YouTube. Quem assistir até o final, beleza? Vai conseguir todas as respostas, né? Por favor, passem para os colegas, motivem seus colegas a participarem mais das aulas, tanto as aulas virtuais, né, através do aplicativo, né, quanto as atividades que nós postamos de forma online, né, os formulários, as provas online. É importante vocês participarem, porque me ajuda a avaliar vocês e ajuda vocês a construir um conhecimento, tá certo? Pessoal, quarta-feira nós vamos começar a trabalhar a questão do simbolismo. Então, hoje a gente fecha a questão do parnasianismo, quarta-feira a gente começa o simbolismo, sexta-feira nossa aula presencial, tá? De forma, nossa aula virtual, na verdade, né? No aplicativo Zoom. E boa semana a todos, que Deus proteja todos vocês, tá joia? E tamo junto. Precisando de alguma dúvida, só me chamar no privado que estou aqui para responder vocês, tá joia? Um grande abraço, galera!